Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre graves ilegalidades que o Ministério Público apontou em recuperação judicial do Vasco. Falarei também sobre a possível saída de Lloyd, Lucas Oliveira e Maurício Lemos e sobre o embate em relação ao zagueiro Nino. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, eu começo o giro de hoje falando a respeito do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apontou graves ilegalidades no plano de recuperação judicial apresentado pelo Vasco e pela SAF, especialmente no tratamento de dívidas trabalhistas, e apontou a necessidade da correção dos pontos ilegais antes da Assembleia Geral dos Credores. No atual cenário, o MP indicou a impossibilidade de homologação pelo juízo recuperacional, mesmo que haja a aprovação dos credores. Em parecer preliminar, o MP classificou cláusulas como abusivas, discriminatórias e que afrontam o ordenamento jurídico. E recomendou que o clube refaça trechos do documento antes da Assembleia Geral de Credores, que decidirá o futuro do processo. A informação foi publicada primeiramente pelo podcast Cruzmaltino. Um dos pontos trazidos no documento é a possibilidade de pagamento integral dos créditos trabalhistas em até 10 anos, quando, segundo o MP, a lei estabelece um limite de 3 anos. Além disso, o texto cria duas categorias de credores, os chamados colaboradores, que participaram e aderiram a negociações propostas por ocasião das mediações conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas e receberiam sem deságio, ou seja, integralmente, e os não colaboradores, que teriam direito a apenas 8% do valor nominal da dívida, limitado a 150 salários mínimos, com o início dos pagamentos apenas um ano após a homologação. Para o MP, a divisão é abusiva e ilegal, por tratar de forma desigual trabalhadores de uma mesma classe. O parecer também critica a previsão de um bônus de adimplência que perdoaria automaticamente saldos superiores a 5 milhões por credor caso o Vasco cumprisse os pagamentos. A medida foi classificada como deságio disfarçado, vedado pela lei. Outro ponto considerado irregular é a aplicação de penalidades para os credores que não atualizarem seus dados bancários a tempo, o que implicaria um deságio adicional de 2%. Diante das contratações, o Ministério Público recomendou a republicação do edital para dar ciência plena aos credores sobre o plano atualizado, além da correção dos pontos ilegais antes da Assembleia Geral de Credores. Segundo o parecer, mesmo que os credores aprovem o documento, as cláusulas apontadas não poderão ser homologadas pela Justiça caso permaneçam em desconformidade com a lei. Tudo acontece no Vasco, né, minha gente? Nossa Senhora! Agora, uma outra notícia no giro de hoje é que, segundo o Dia, o atacante Lloyd Augusto, de 25 anos, pode deixar o Vasco. De acordo com informações do jornalista Salim Avan, o IUPSPO encaminhou a contratação do angolano, que foi contratado pelo Cruzmaltino na temporada atual. No total, Lloyd entrou em campo em 18 jogos pelo Vasco e não fez nenhum gol. O atacante não conseguiu se destacar no clube carioca e perdeu espaço. Seu último jogo foi contra o Mirassol no começo do mês. Antes de chegar ao Vasco, o atacante passou pelo futebol turco, defendendo o Alanya. No total, ele entrou em campo em 47 partidas, anotou 5 gols e deu 6 assistências. Lloyd Augusto chegou ao Vasco em fevereiro e, pela operação, o clube carioca pagou 1,5 milhões de euros, cerca de 9 milhões. Ele tem contrato até o fim de 2027. Eu, sinceramente, não espero muita coisa do Lloyd como atleta do Vasco, não. É a minha opinião, tá? Ele não me passou confiança em nenhum momento, e se for para ficar encostado sem jogar, gerando custos, para o clube, melhor vender para trazer alguém que acrescente. Agora, uma outra notícia para você que me acompanha aqui é que, com a reformulação que o Vasco vem planejando, 2 zagueiros podem sair do clube nos próximos dias. Como eu falei, o Vasco segue sua reformulação completa na zaga. O setor que é mais deficitário do elenco, não só em 2025, mas nos últimos anos. Dessa forma, 2 dos 3 zagueiros contratados nessa temporada já são considerados negociáveis. São os casos de Maurício Lemos e Lucas Oliveira. E segundo o Jogada 10, o uruguaio não enxergou com bons olhos sua barração do time para a entrada de Hugo Moura, volante de origem no setor. Após a saída de João Vitor para o CSKA, o ex-jogador do Atlético Mineiro esperava assumir a titularidade. No entanto,
perdeu espaço e não viajou com a equipe para os últimos 2 jogos, sequer constando entre os relacionados. E segundo a Atenção Vascaína, os times de Uruguai e Argentina buscam contato pelo defensor de 29 anos. E de acordo com o GE, o zagueiro Lucas Oliveira também não deve permanecer. Apesar de atuar contra o Santos no último domingo em goleada por 6-0, ele sequer foi a campo contra o Juventude em derrota por 2-0 na última quarta-feira. No jogo em questão, a linha defensiva do técnico Fernando Diniz contava com os volantes Hugo Moura e Tietê, além do lateral esquerdo Vitor Luiz. Uma verdadeira lambança, né? Jogo para esquecer do Vasco completamente. Parecia outro time, né? Do que aquele que jogou contra o Santos. Luiz Gustavo já foi negociado com o Bahia, né? Ele estava no banco, mas não foi escolhido por Diniz para substituir Lucas Freitas, que fazia mais exibição e já tinha cartão amarelo. Freitas, aliás, é o único dos 3 defensores citados que encontrou seu espaço no elenco. O Vasco continua no mercado em busca de zagueiros, já fechou com o Robert Renan, que inclusive já está no Rio de Janeiro, mas continua a busca por mais zagueiros para o elenco. E por falar em busca por zagueiro, né, o Na Torcida Vascaína noticiou que o Nino havia dito sim ao Vasco e já havia comunicado ao Zenit seu desejo de retornar ao Brasil e defender o Cruz Maltino, e estava só esperando os russos liberarem. Só que o Pedrosa soltou uma nota dizendo que as negociações entre Vasco e Zenit por Nino estavam paradas. Em nota, ele disse que há 3 semanas ele noticiou as conversas do Vasco pelo Nino. Nessa mesma época, reuniões aconteceram, o jogador de fato se mostrou disposto a conversar com o Diniz, mas o Zenit não liberou o atleta. O Fluminense esteve no circuito, fez uma proposta maior e esbarrou também no Zenit. O Vasco chegou a igualar a proposta, nada feito, pois o Zenit não tinha intenção de liberar Nino. De lá para cá, com todo respeito a todos, nada mudou, o Vasco não negociou mais com o Nino, apesar de manter o monitoramento, pois é um atleta logicamente de alto nível e do gosto do Diniz. Hoje é isso, pessoal, repito, com todo respeito a todos os veículos, nada mudou segundo apurei. O Vasco tem 3 nomes em negociação para a zaga e 2 desses 3 devem chegar, tamo junto, disse Pedrosa em uma rede social. E o balde de água fria, né, minha gente, foi jogado em muitos vascaínos hoje, pois, segundo o Felipe Silva da ESPN, o Zenit decidiu segurar o zagueiro Nino nessa janela de transferências, frustrando o interesse do Vasco. Nas últimas semanas, Vasco e Fluminense chegaram a formalizar propostas, como eu falei anteriormente, né, pelo defensor, em valores que variavam entre 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões, e 9 milhões de euros, aproximadamente 57,2 milhões. O Vasco ainda apresentou uma nova oferta recentemente, mas recebeu como resposta que o Zenit não pretende negociar o atleta nesse momento. Pessoas próximas ao jogador avaliam que sua saída na atual janela é pouco provável. Apesar do desejo de voltar ao futebol brasileiro, Nino não deve forçar uma ruptura com o clube russo, que sinalizou contar com ele para a temporada e promete dar mais oportunidades ao defensor. Ainda assim, a possibilidade de uma transferência pode ser reavaliada em janeiro. Uma pena, né, minha gente? Eu confesso que super me empolguei com a possível vinda dele. Fiquei alegre, fiquei pensando um monte de coisa, né? Pô, agora vamos ter uma zaga boa, né? Mas tem muitos zagueiros bons por aí, né? Que o Vasco pode ir atrás. O negócio é contratar, pois a gente precisa de zagueiro. Pelo menos o Admar Lopes está trabalhando, né? E trazendo até então bons nomes, e isso com certeza já é grande coisa. Afinal, estamos mais que vivos na Copa do Brasil e precisamos subir mais na tabela no Brasileirão. Com isso, é óbvio que precisa reforçar, né? Mas é aquilo que eu falei para você. Pelo menos o Vasco tá tentando, né? Tá indo buscar bons nomes. E isso já é grande coisa, mas só buscar, né, não vai adiantar nada, tem que trazer. Já veio Robert Renan, já veio Matheus França, já veio o Andrés Gomes, que inclusive pode estrear contra o Corinthians, e tomara que esses nomes deem certo aí no Vasco, para que a gente, né, possa respirar mais aliviado, porque coração de vascaíno dói demais, viu? No mais é isso, você que foi comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito e está aqui pela primeira vez, e peço para ativar o sininho das notificações, que ativando você estará sempre comigo aqui no canal Vasco Meu Mundo e estará me ajudando muito também aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau, valeu!